A Lua é algo fascinante, que tem cativado a humanidade ao longo de toda a história. É o único satélite natural da Terra e o quinto maior do sistema solar. Não tem iluminação própria, sendo assim, é iluminado pelo Sol. Seu movimento é resultado da atração entre a Terra e a Lua. Essa atração faz com que a Lua orbite em torno da Terra em uma trajetória elíptica. À medida que a Lua se move ao longo dessa órbita, diferentes partes da sua face iluminada pelo Sol ficam visíveis aqui na Terra, o que cria as distintas fases da Lua. O ciclo lunar corresponde à diferenciação da iluminação completa da Lua em torno de aproximadamente um mês. A Lua tem aproximadamente 4 fases principais, sendo elas a nova, a crescente, a cheia e a minguante. Elas têm duração de aproximadamente 7 dias. Há também as 4 fases intermediárias, sendo elas a quarto crescente, a crescente gibosa, a minguante gibosa e a quarto minguante. Agora, em ordem do ciclo lunar, eu vou explicar um pouco sobre cada uma das fases, começando pela lua nova. Durante a lua nova, a lua está localizada entre a Terra e o Sol. A face iluminada da Lua está voltada para o Sol e, portanto, não está visível na Terra, marcando o início de um novo ciclo lunar. Temos a Lua crescente. À medida que a Lua começa a se afastar do alinhamento direto com o Sol e a Terra, uma fina fatia da face iluminada se torna visível na Terra. Isso é chamado de crescente e é uma fase inicialmente delicada. A quarto crescente. A Lua atinge um quarto de seu ciclo orbital, com metade da sua face iluminada visível na Terra. A forma lembrará de uma meia-lua crescente. Gibosa crescente. À medida que a Lua continua seu movimento orbital, uma porção ainda maior da sua fase iluminada se torna visível, mas ainda não é uma lua cheia. Lua cheia. A Lua agora está oposta ao Sol em relação à Terra. Isso significa que a face inteiramente iluminada da Lua é visível no céu noturno, criando uma lua cheia e luminosa. Gibosa minguante. Após a lua cheia, a porção iluminada começa a diminuir gradualmente, formando uma gibosa minguante. Quarto minguante. A Lua atinge outro quarto do seu círculo orbital, com metade da sua face iluminada visível, mas agora em forma de meia-lua minguante. Minguante. Finalmente, a porção iluminada da Lua continua a diminuir até que a Lua desapareça completamente do céu noturno, retornando à fase da Lua nova e iniciando o ciclo novamente. Essas mudanças da fase lunar são um fenômeno natural, resultante das posições relativas à Lua, Terra e Sol. Elas têm sido observadas e estudadas por séculos e séculos, desempenhando um papel importante em diversas culturas, na navegação, na agricultura e, é claro, na astronomia moderna. Ela também influencia o comportamento animal e humano, como a maré alta e baixa, e inspiram muitos mitos e lendas ao redor do mundo, como o corte de cabelo, na gravidez ou até no próprio humor humano. Bom, a introdução está feita. Agora fiquem com o resto da explicação. Agora eu vou falar um pouco sobre as fases da Lua. As fases da Lua são compostas por 4 tipos, sendo elas a nova, a crescente, a minguante e a cheia. E as suas luas em transição de uma para outra, sendo a crescente para cheia e da minguante para cheia. Que daí são o quarto crescente, o quarto minguante, a gibosa crescente e a gibosa minguante. Bom, cada uma dessas fases dura em torno de 7 a 8 dias e não passam muito disso e nem são muito menores que isso. Um ponto bem importante de se exaltar, que é um fato bem curioso também, é que a Lua não é uma estrela. Muita gente fala que é, mas ela não é. Porque ela não emite luz própria. E daí, a luz que a gente vê que ela emite, ela é um reflexo da luz solar. E ela faz 3 movimentos, sendo eles o de rotação, que é em torno do seu próprio eixo, o de revolução, que é em torno da Terra, e o de translação, que é em torno do Sol e da Terra. E outro fato importante ressaltar é que ela assume diferentes posições em relação à Terra e o Sol, fazendo que a parte iluminada seja vista de formas diferentes, sendo vista do hemisfério sul de uma forma e do hemisfério norte de outra forma. Agora eu vou falar algumas curiosidades sobre as fases da Lua. Um pouquinho sobre a Lua, a superlua, que ocorreu recentemente, que é quando a Lua está mais próxima do Sol. E nesse momento ela parece ser maior e mais brilhante. Bem, agora um pouco sobre os eclipses lunares. O eclipse solar ocorre durante a lua nova e ocorre quando a lua está entre a Terra e o Sol. Já o eclipse solar ocorre durante a lua cheia e é quando a Terra está entre a lua
e o Sol. Um outro fato bem curioso e bem divertido assim de ver é quando a gente vai analisar um trecho da música de um cantor bem famoso, de uma banda bem famosa inglesa, Pink Floyd, que é o trecho do seguinte, que fala sobre o lado obscuro da Lua, The Dark Side of the Moon, que seria o lado escuro da Lua, uma lua escura. Contudo, todas as fases da Lua são iluminadas, não tem nenhuma que ela não é iluminada. Porém, o que acontece é que durante o período de rotação lunar é o mesmo período de revolução lunar, tem um momento que a gente não vê a Lua da Terra, o que faz parecer que ela ser obscura. Olá, meu nome é Beatriz e hoje eu vou falar um pouco sobre os efeitos da Lua e a sua importância cultural no nosso planeta. Primeiramente, a gente vai ter a influência da Lua nas marés altas e baixas. Quando ocorre um alinhamento do Sol, da Terra e da Lua, ocorrem as marés altas, também chamadas de marés grandes, e que acontecem a cada 2 vezes no calendário lunar. Quando a Lua, o Sol e o planeta Terra formam um ângulo de 90 graus, ocorrem as marés baixas, que são 7 dias depois das marés altas. E agora eu vou botar algumas imagens para exemplificar. Aqui a gente pode ver a influência da atração gravitacional da Lua no planeta Terra, e onde ocorrem as marés altas e as baixas, aqui embaixo. Aqui é uma exemplificação de quando ocorrem as marés altas por causa do alinhamento do Sol, da Lua e do planeta Terra, por causa dessa soma das forças gravitacionais. Já quando ocorrem as marés baixas, forma um ângulo de 90 graus, onde as forças gravitacionais se neutralizam. Outro fato importante de se mencionar é que as marés baixas ocorrem na lua cheia e na lua nova, e que os marinheiros utilizavam uma lua como ponto de referência na navegação noturna. Essa influência da Lua não se restringe somente às marés, ela também influencia na agricultura, apesar de não haver comprovações científicas, apenas relatos de família ao longo dos anos. Ela influencia principalmente na quantidade de seiva que vai ter no caule das plantas e também da luminosidade, porque a luminosidade emitida pela Lua, apesar de não tão forte quanto a do Sol, às vezes acelera o processo de germinação de algumas sementes. Cada fase lunar é importante para algum tipo de plantio, porque acaba ocorrendo influência na quantidade de seiva em cada lugar da planta. Por exemplo, na fase minguante, é bom para plantar raízes e tubérculos, já que a seiva se concentra nas raízes. Já na lua nova, é boa para plantar árvores, porque a seiva se concentra no caule. Na lua cheia, para colher os frutos, já que a seiva está mais próxima das extremidades da planta, tornando os frutos mais suculentos. Então, basicamente, tudo que nasce abaixo do solo deve ser plantado nas fases minguante e nova. Já na cheia e crescente, tudo que nasce acima. Além dessa influência natural no planeta Terra, a Lua também influencia nas mudanças de humores das pessoas. Por exemplo, na fase de lua cheia, as pessoas acabam ficando mais irritadas, além de o sono piorar, fazendo com que as pessoas demorem mais para dormir ou durmam mal. Já na lua nova, as pessoas acabam ficando mais calmas e introspectivas. E também tem algumas crenças onde dizem que as fases lunares influenciam no ciclo menstrual da mulher, além de sua fertilidade. Na antiguidade, as pessoas cultuavam muito a lua, principalmente realizando rituais para ela. E alguns deles contavam com rituais para a fertilidade das mulheres. Também haviam calendários lunares, no quais dividiam um ano em alguns meses, que contavam com 29,5 dias, o que ajudava muito na agricultura para saber o tempo certo de plantar e colher. A lua também tinha um papel importante na mitologia, pelos povos antigos acreditarem que ela era uma divindade. Por exemplo, na mitologia grega, Selene era a deusa da lua, enquanto na mitologia egípcia, Tote tinha ligações com a lua. Esses Selene e Tote eram duas divindades
Marcelene da cultura grega e Totti da cultura. Meu nome é Maria Clara e vou falar agora um pouco sobre os mecanismos do movimento lunar. Primeiramente, vou falar sobre o movimento da Lua no céu em relação à Terra. Ela realiza uma jornada constante em torno da Terra, em uma órbita elíptica, como visto nesta imagem aqui. Isso significa que sua distância da Terra varia à medida que ela viaja. Isso cria um ciclo de aproximação e afastamento da Lua em relação à Terra, que é um aspecto intrigante do seu movimento. Falando sobre outro movimento que a Lua faz, que é conhecida como rotação síncrona, essa rotação faz com que a Lua gire em torno de seu eixo, com o mesmo período que leva para orbitar a Terra. Por isso, sempre vemos a mesma face da Lua. Tá, mas por que isso acontece? A resposta está na ressonância gravitacional. Um exemplo interessante para explicar essa ressonância é pensarmos em duas pessoas balançando juntas em um pêndulo. A Lua e a Terra interagem gravitacionalmente para manter essa sincronia. A força gravitacional entre eles é como uma dança cósmica que resulta na rotação síncrona da Lua. Essa dança cósmica também afeta o jeito como vemos a Lua da Terra. Ela muda de aparência, passando pelas diferentes fases, como a Lua cheia, a Lua crescente, entre as outras. Tudo isso porque o ângulo da luz solar refletida na Lua varia de acordo com seu movimento orbital. Agora eu vou falar um pouco sobre a importância do estudo das fases da Lua e do movimento lunar. É muito importante por razões como ciências, cultura e práticas cotidianas. Algumas razões são a fase da Lua, calendário lunares e inspiração de cultura e religião. O estudo das fases da Lua e do movimento lunar é muito importante na astronomia básica, gerando informações sobre os padrões celestes e o funcionamento do nosso sistema solar. Ao observar as fases da Lua, os astrônomos podem aprender sobre as órbitas lunares e princípios da mecânica celeste, como a influência gravital dos corpos celestes. Essas observações contribuem para o nosso estudo da dinâmica que regula o movimento e as interações entre os objetos no espaço. Os calendários lunares ajudam como um sistema para medir o tempo. Esses calendários baseiam-se nas fases da Lua e no movimento lunar para determinar os meses e os anos na Terra. A observação das fases da Lua ajuda para estabelecer e manter esses calendários lunares, que muitas vezes são usados para marcar eventos religiosos, agrícolas e culturais, influenciando a rotina e as práticas cerimoniais de diferentes sociedades. Por último, eu vou falar um pouco sobre a inspiração cultural e religiosa das fases da Lua. A Lua tem um papel significativo na cultura e religião do mundo, e ela é associada a divindades, como deusas, em várias mitologias. Influencia calendários religiosos e rituais e inspira em arte e em criatividade. Suas fases são simbólicas em muitas tradições, representando temas como renovação e crescimento espiritual. A Lua continua a unir pessoas de diferentes origens através de sua magia e significando compartilhados. Muito obrigada por ouvir o nosso trabalho sobre as fases da Lua.